Olá, meu nome é Joyce Vital, acadêmica em Física pela Universidade Estadual da Paraíba. Vou falar um pouco sobre eletromagnetismo. Bom, como é notável que o próprio nome já nos dá a ideia de que eletromagnetismo é a unificação de eletricidade com magnetismo. Mais antigamente, era considerados dois ramos da física totalmente independentes e distintos um do outro. Mas no século XIX, o professor dinamarquês Ørsted observou que há uma íntima relação entre estes dois ramos da física, ao contrário do que muitos pensavam na época. Esse é um bom exemplo como ocorre o eletromagnetismo. Bom, Hans Christian Ørsted, ele foi o primeiro a observar que havia uma íntima relação entre a eletricidade e o eletromagnetismo. Vou fazer um pouco da sua biografia. Hans Christian Ørsted, 1777 a 1851, físico dinamarquês que, em 1806, se tornou professor da Universidade de Copenhague, onde desenvolveu várias pesquisas no campo da física e da química. Em um ensaio publicado em 1813, previu que deveria existir uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo. Em 1820, durante uma aula, descobriu que uma agulha magnética é desviada quando colocada nas proximidades de um condutor que conduz uma corrente elétrica. Sendo assim, foi confirmado experimentalmente sua previsão. Ele fez essa experiência em 1820, trabalhando em seu laboratório. Ørsted montou um circuito elétrico, como este dito na figura, tendo nas proximidades uma agulha magnética, não havendo corrente no circuito, ou seja, era um circuito aberto, nessa letra A. A agulha magnética se orientava na direção norte-sul, como podemos ver na figura. A montagem apresentada na figura A é semelhante àquela feita por Ørsted. E assim podemos observar que um dos ramos do circuito, que é o AB, deve ser colocado paralelamente à agulha, isto é, deve ser orientado também pela direção norte-sul. Ao estabelecer uma corrente, já no caso da figura B, onde foi colocada uma corrente, ele pôde observar que a agulha se desviava, tendendo a ser orientada em uma direção perpendicular ao fio AB, interrompendo-se a corrente. Ou seja, ele notou que quando era interrompida a corrente, a agulha retornava à sua posição inicial e ao longo da direção norte-sul. Essas observações realizadas por Ørsted mostravam que uma corrente elétrica podia atuar como se fosse um ímã, provocando desvios em uma agulha magnética.
Portanto, verificou-se assim pela primeira vez que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Uma corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. Estas foram as observações finais do experimento.